Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, Dulce, tudo bem? Ei, ei, Cristina, como é que você tá? Eu tô linda, tô ótima, tô maravigold. Cristina E foi na você? praia. Gente, eu amo praia, amo mesmo. Vem morar Acho aqui em Vitória. certeza que logo, logo irei morar na praia. Vem morar aqui em Vitória, cidade linda. A capital com cara de interior. Capital com cara de interior, gostei disso. Gostei, gostei. Ô, Dulce, qual página que a gente parou, amor? Paramos na página 120, os 5 antigos espelhos dos relacionamentos. E a gente está Uau! falando disso, né? Dos espelhos, que nós, tudo é um espelho do que nós trazemos dentro. Sabe aquela história antiga do que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está fora é como o que está dentro, e tudo, na verdade, é um reflexo do que nós trazemos, né? E aí, Sim, vamos lá, os 5 antigos espelhos dos relacionamentos. beleza. Vou começar. Vai. Vamos aqui. Vamos lá. Os 5 antigos espelhos dos relacionamentos. Primeiro espelho, reflexo do momento. Segundo espelho, reflexos de julgamentos instantâneos. Terceiro espelho, reflexos do que podemos, jogamos, do que podemos, do que Perdemos. perdemos, do que perdemos, do que jogamos fora ou foi tirado de nós. Quarto espelho, reflexos da noite escura da alma. Quinto espelho, reflexos do nosso maior ato de compaixão. Nas sessões seguintes, exploraremos os 5 espelhos dos relacionamentos, desde o mais óbvio até os mais sutis. A resolução de cada um, em essência, é o equacionamento das variáveis que torna possível a maior das curas no menor dos tempos. A pesquisa científica tem indicado que, à medida que mudamos a maneira de perceber o que nos aconteceu no passado, alteramos a química do nosso corpo no presente. Olha que legal isso. Muito legal isso, né, Dulce? É a reprogramação mental. Então, assim, você muda a forma como você percebe o seu passado e automaticamente muda a química do seu corpo nesse momento agora. É por isso que as curas acontecem, né? A vida a vida em um movimento onde o modo pelo qual nos sentimos sobre nós mesmos é espelhado pelo mundo à nossa volta. Faz com que faz com que reconhecer as mensagens de nossos relacionamentos e aprender o que nos diz a matriz divina seja mais importante do que nunca. Primeiro espelho, reflexos do momento. Vós examinais a jace do céu, é isso mesmo? Vós examinais a jace Deve do ser a céu. face, né? É que tá com uma letra bem diferente. É, Não, mas tá escrito a Jace mesmo, né? uhum. Mas a não ser que Eu vou seja uma pesquisar. palavra pouquíssimo usada, né? Porque eu realmente nunca ouvi. Vamos de face por enquanto. Vós examinais a face do céu e da terra, mas não conheceis aquele que está diante de vós, nem sabeis apreciar este momento. Evangelho de Tomé. Toma essa, dona Dulce. Dorme com esse barulho. Ou seja, você escuta, estuda e especula céu e terra, né? Mas não conhece, não reconhece o que está diante de você. É isso?
e nem consegue apreciar esse momento. E lembra isso, né? Isso faz a gente lembrar do quê? Do poder do agora, né, gente? Do poder do momento presente, de estar aqui, focado. Então, vamos lá. Os animais são grandes espelhos para disparar as emoções sutis que costumamos designar como sendo nossos problemas. No modo, no modo inocente de ser aqueles o que são, no modo inocente de apenas ser o que são, eles são capazes de inflamar nossos sentimentos intensos de controle e julgamento acerca de como as coisas deveriam ou não deveriam ser. Os gatos oferecem um exemplo perfeito. Minha primeira experiência com gatos foi em 1980. Eu estava trabalhando com computadores, exercendo a função de geólogo em uma companhia de petróleo e morava em um pequeno apartamento em Denver. Como membro de um departamento de serviços técnicos formado pouco tempo antes, eu passava a maior parte dos meus dias, tardes e fins de semana aprendendo a entrar e sair de aplicativos de computadores para pôr em prática os conceitos tradicionais da geologia do petróleo que havia aprendido. Não me havia passado pela cabeça ter animais domésticos, simplesmente porque eu nunca ficava em casa tempo suficiente para tomar conta de um. Certo fim de semana, um amigo estava me visitando e me trouxe um presente inesperado. Um belo gatinho rajado amarelo, de cerca de 5 semanas. Ele era o mais fraco da ninhada e recebera o nome de Tigre, lembrando um dos amigos do ursinho Puff. Embora não me fosse permitido ter um animal de estimação no apartamento, fui imediatamente conquistado pelo tigre e achei mesmo que a grande presença dele trazia no seu corpinho, que a grande presença dele trazia no seu corpinho representava tal acréscimo à minha vida, que eu já chegava a sentir sua falta quando ele não estava presente. Convencendo-me de que só poderia mesmo ser alguma coisa temporária, decidi desobedecer ao regulamento do prédio e conservá-lo comigo. De repente, eu e ele formávamos uma família. Imediatamente treinei o meu novo amigo a respeitar certos territórios proibidos dentro da casa. Ensinei que ele devia ficar distante dos estofados, dos aparadores e da parte de cima da geladeira. Acima de tudo, ele não poderia ficar no peitoril da janela para que o mundo o visse enquanto eu estivesse no trabalho. Todos os dias eu chegava em casa e o encontrava dormindo em um dos lugares permitidos. Tudo parecia correr às mil maravilhas no nosso relacionamento. Um dia cheguei do trabalho mais cedo do que de costume. Quando abri a porta do apartamento, encontrei Tigre acabando de despertar de um profundo sono dos gatos bem em cima do balcão da cozinha, próximo à pia. Decididamente um lugar claramente fora do combinado, como permitido. Ele ficou tão surpreendido ao me ver entrando quanto eu fiquei de encontrá-los onde ele estava. Imediatamente ele saltou e voltou ao seu lugar na cama e ficou observando, aguardando minha reação. Fiquei curioso. Será que esse tinha sido um incidente isolado ou se tratava de um indício do que acontecia todos os dias quando eu me ausentava? Será que ele conhecia tão bem meus hábitos que sempre procurava estar no lugar certo antes da minha chegada em casa? Nesse dia, resolvi fazer uma experiência. Andando até a varanda onde podia se ver a bela sebe que circundava o terreno, fiquei escondido atrás das cortinas, fingindo que tinha ido trabalhar.
Dentro de alguns minutos, ele pulou da cama e foi diretamente para a cozinha, na certeza de que eu já havia saído. Ele voltou ao seu poleiro, perto da torradeira e do liquidificador. Ele aparentava não estar confortavelmente alojado, que começou a cabecear, como é que é? Cabecear de sono e logo dormia perto da pia, um lugar em que jamais estaria se soubesse que eu estava lá em casa. Foi então que meus amigos, que também tinham gatos, me contaram que todo dono de felinos provavelmente já sabe ou acabou de descobrir. É impossível treinar um gato. Admitindo que possa haver exceções, geralmente os gatos fazem o que os gatos fazem. Eles gostam de lugares altos e gravitarão em torno de dos lugares mais altos que encontrarem por perto. Aparadores, refrigeradores, peitoris de janelas e outros locais igualmente proibidos, ainda que eles possam respeitar as regras, enquanto em nossa presença, quando sozinhos, os gatos são senhores do seu próprio mundo. E é exatamente assim. Você já teve gato, Dulce? Menina, quando eu era criança, eu tive um gato. E é muito engraçado, mas naquela época, gato, cachorro, não ficava muito dentro de casa, entende? Era um negócio meio estranho, assim. Foi Então a assim? gente não tinha tão amor assim, não era um negócio muito apegado, mas eu lembro que eu sofri quando ele sumiu. Sumiu. Gato é muito diferente de cachorro, né, cara? É muito engraçado. Eles são totalmente E é assim, uma. Esse independentes e ao negócio deles subirem nas coisas é uma das coisas que eu tenho resistência de ter gato. né? Porque eu penso, a minha casa é pequena, meu apartamento é pequeno. Aí você tá fazendo comida e ele tá ali em cima, não dá certo, entendeu? Eu sou meio nojentinha. Não Tá certo. dá, não dá. Mas eu acho bonitinho quem tem, entendeu? Não é que eu não goste de gato, eu acho que não combina com o meu jeito de ser, só isso. Então, tem a Gato, Babi. um bicho bem interessante. Eu tenho uma aqui que eu resgatei da rua. Cuidamos dela assim um tempão, ficou, sabe, assim, por muitas semanas, assim, tipo, entre a vida e a morte. Se salvou, ficou linda e de repente agora eu falo que tem o gato, todo mundo dá risada de mim, porque todo mundo que vem em casa assim, fala que nunca viu minha gata, né? Não, essa gata é um bichinho imaginário da Cristina, sabe assim, amigo imaginário. Ela some, ela simplesmente ela não gosta de outras pessoas aqui em casa. Então, se tem, quando a gente vai sair, assim, teve um dia que eu fui para São Paulo e levei ela, resolvi levar ela. E gato é muito territorialista, né? Eu fui descobrir isso depois. Assim, eu já tinha gato em contato em casa, na casa da minha mãe, mas aquilo que o gato se criava na casa, ele aparecia quando queria, voltava, ia, sumia, e assim era todos os gatos, né? Mas de pegar para mim mesmo, assim, essa foi a primeira. E aí a gente levou ela e ela ficou muito brava, estressadíssima. E olha, depois disso, filha, ela aparece quando ela quer, se ela quer, se ela não quiser. Mas assim, se você deixar sem cuidar, sem dar comida, água, ela vem reclamar, entendeu? Mas é toda torrona. Não fica em casa de jeito nenhum. É muito interessante essa gata. Mas ela sai, ela não fica só dentro de casa. Ela sai. Imagina. Não, ela não fica em casa. Ela não fica aqui dentro de casa. Ah, entendi. Ela vem dentro de casa assim quando ela tá querendo alguma coisa, sabe? Chamar atenção, Entendi. alguma Ela deve ter coisa. umas 10 casas. Por aí, danadinho. Entendi. Bora lá. Quer ler um pouco, amor? Quero. Então, lê. Os espelhos estão em todas as partes. Quero ler. Os espelhos estão em toda parte. A razão pela qual compartilho essa história é para explicar
o que o comportamento do gatinho fez em mim. Na sua simplicidade de ser apenas o que é, eu me peguei frustrado, quase a ponto de me enfurecer. Ele me olhava diretamente nos olhos e eu tinha certeza de que ele sabia precisamente quais eram os seus limites. Ainda assim, ele agiu contra o seu treinamento. Fez o que arbitrou fazer no momento. Fez o que arbitrou fazer no momento que escolheu para fazer. Coincidentemente ou não, na época em que encarei os meus desafios com o tigre, experimentei frustrações no meu trabalho. Falando francamente, parece que as pessoas que eu estava supervisionando estavam procedendo comigo exatamente como o tigre. Não seguiam as minhas instruções para desenvolver os projetos. Um dia, depois de uma discussão áspera, uma de minhas colaboradoras virou-se para mim e me perguntou por qual razão eu simplesmente não deixava que ela fizesse o trabalho dela. E eu lhe dera uma tarefa, e a sua queixa é que eu andava fazendo um microgerenciamento de seu desempenho a cada passo do seu desenvolvimento. Mais tarde, ao chegar ao meu apartamento, encontrei o tigre novamente na área proibida da cozinha. Desta vez, quando ele me encarou, nem se dignou a sair do lugar. Fiquei furioso. Enquanto eu meditava no sofá sobre o que estava presenciando, notei uma semelhança entre o desrespeito do tigre pelas minhas regras e o que sentia quando a mesma atitude era tomada pelos meus colegas de trabalho. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Hoje eu vou fazer uma live sobre a não resistência. A lei da não resistência, que é uma lei universal, né? E como que ela pode nos ajudar na nossa vida, tá? Então, isso aqui tem tudo a ver com isso, por isso que eu abri esse parênteses, ok? Vamos lá. E provavelmente você vai ver esse vídeo, esse nosso estudo, depois desse dia da live. Então, é só você buscar lá no Universo Consciência a não resistência, a lei da não resistência, que você vai achar a live para você ver, tá bom? Vamos voltar aqui à leitura. As duas experiências semelhantes, ainda que aparentemente não relacionadas entre si, estavam me revelando alguma coisa importante sobre mim mesmo. Meu gato de um lado e os meus colegas de trabalho de outro. Cada qual tinha refletido um padrão de comportamento tão sutil que não me era possível percebê-lo conscientemente, até aquele momento. O episódio estava destinado a se tornar o primeiro de uma série de espelhos que eu deveria reconhecer em mim, mesmo antes que eu pudesse remediar outros mais intensos e sutis em outros relacionamentos. Durante as décadas de 60 e 70, era comum os profissionais de autoajuda dizerem que, se não se não estivéssemos gostando do que o mundo nos mostrava, deveríamos procurar nos ver a nós mesmos. Eles nos ensinavam que tanto na revolta de quem trabalha conosco, como traições à confiança que depositávamos em outros, era o reflexo das nossas crenças mais profundas. Os padrões de comportamento com os quais nos identificamos mais fortemente, muitas vezes são os que não toleramos em nossa vida. Vou ler de novo essa frase, tá? Porque serve para todo mundo. Os padrões de comportamento com os quais nos identificamos mais fortemente, muitas vezes, são os que não toleramos em nossa vida. Esse era precisamente o cenário em que estava acontecendo com relação ao tigre e ao pessoal do trabalho.
Não estou sugerindo que os meus colaboradores soubessem como eles estavam servindo de reflexo para as minhas atitudes, ou o papel que esse padrão desempenhava na minha vida. Estou praticamente certo de que eles não tinham consciência disso. Mas o simples fato era que eles tinham feito surgir em mim por causa da dinâmica entre nós. Naquele momento de minha vida, o que foi espelhado foi o desejo de controlar. Como o reflexo aconteceu dentro de instantes e não depois de horas, ou mesmo dias, eu pude perceber a ligação entre o meu comportamento e as reações que provoquei. A resposta imediata foi uma chave para aprender a lição. E qual que é a única coisa que nós podemos controlar, gente? Qual é a única coisa que nós realmente podemos ter o controle? Os nossos pensamentos, né? Dos nossos pensamentos. E Não assim, se iluda. o quanto que a gente, e o quanto que a gente sofre querendo controlar os outros, querendo controlar as Caramba! situações. Essa é a base de quase todo o sofrimento, de quase toda ansiedade e depressão. Tá ligada, né? Então, e eu falei muito disso, que essa semana eu fiz uma live bem pesada, né, sobre ansiedade e depressão, e eu falei um pouco sobre isso. Aliás, eu falei sobre muitas coisas. Foi muito genérica, mas sabe quando você dá uma pincelada em várias coisas? E uma das coisas é isso, e de verdade, gente, não, eu sou, né? Eu sou aquela pessoa que está aprendendo isso aqui, a soltar esse controle. E mais do que soltar o controle, você tem que aprender a assumir o controle da sua mente. Porque você de verdade só vai soltar o controle, isso de querer controlar os outros, se de verdade você estiver no controle da sua mente. Porque, caso contrário, você vai ficar acionando esse padrão antigo o tempo todo. Porque é um padrão de hábito. Sabe, é um caminho neural que já está ali, ó. Você está habituado a fazer isso. Porque os nossos comportamentos são hábitos. Sim. E é um vício mesmo, né? Um caminho neural viciado que você acha que você tem o controle de tudo. E aí você fica querendo controlar fora e não consegue controlar sequer o seu pensamento. Que Não, é a enquanto única você coisa estiver que querendo controlar fora, você não vai controlar a si mesmo. Você vai uma coisa ou outra. uhum. Isso mesmo. Exatamente. Então, primeira coisa, assuma o controle da sua vida. E aí sim, você vai começar a soltar o controle. Porque, de verdade, você só vai estar preocupado em controlar você. E como é que você não vai se aborrecer mais, gente, com isso? Deixar que os outros sejam o que eles são. Como é que você vai fazer com que isso não te atinja mais? Estando em estado de permissão, gente, total. Exato, sendo a não resistência. E isso você só consegue com controle mental bem alto nível. E olha, a Cristina me conhece. Eu tenho estado nesse trabalho interno já tem um tempo. E eu tenho falhado muito. Em muitos momentos, eu me pego, gente, muito seriamente, sabe? Tendo problemas com isso ainda. Então, não é uma coisa que você vai começar e daqui 2 dias já está ok. Não, é uma musculação diária. E você vai se pegar querendo treinar o gato. Entendeu? Querendo controlar o outro. É a mesma coisa de querer treinar o gato. Não tem jeito. Não tem como. O outro é o outro. Ele E tem as suas assim, próprias escolhas, ele tem as suas próprias opiniões, ele tem os seus próprios pensamentos e o seu próprio jeito de ser.
Se você não concorda, se você acha que ele está indo para o precipício, você tem que ter a permissão de deixar ele ir. Gente, isso é doído, às vezes, porque você ama, você quer bem, você sabe, você acha que sabe o que é o melhor para o outro, mas às vezes o precipício é o melhor para ele naquele momento. E aí? O que é que você tem a dizer sobre isso? Nós não temos como arbitrar isso. E Deus é a total não resistência. Deus é a total, absoluta não resistência. Ele nos permite ir rumo ao precipício. Ele nos permite fazer o que a gente quiser. E ainda assim, ele nos ama incondicionalmente o tempo todo. E sempre está nos dando oportunidades de retomar o propósito, que é o quê? Evoluir, aprender. E com tudo a gente evolui e aprende. Com o precipício, com o fundo do poço, com o erro, com tudo. Então, nós temos que entender isso e começar a se espelhar, né, em quem a gente sabe que sabe todas as coisas. É isso. Você quer ir aqui? E assim, né, só pegando um gancho ainda nessa questão, a gente, além de ficar no controle, de querer ter esse controle da vida do outro, a gente esquece, quando a gente faz isso, a gente esquece, a gente deixa de ver a grandiosidade que existe dentro dele. A gente anula isso e mata essa deusice do outro também. Porque é o precipício que você enxerga. Ele pode precisar desse precipício, pode não ser um precipício para ele. É só um interessante ponto de vista. E quando você traz nessa comparação, tipo, traz essa definição de Deus de que realmente é total não resistência com tudo que a gente faz, todas as melecas. E ele não, no momento em que cada um de nós quer voltar atrás e mudar alguma coisa, ele não fala assim, olha, eu não vou ficar com você, eu não vou te ajudar agora porque você fez isso, porque eu te falei, porque se você tivesse ouvido, você entende? E é aí onde a gente acaba se enroscando o tempo todo, entende? Então, esse amor incondicional que a gente acha que tem, não tem. E isso é com tudo, com os nossos filhos, com as pessoas que são mais caras à nossa companhia. E assim, é não reconhecer que todo mundo é fonte. Todo mundo é fonte. Você entende? O fato de você já ter lido 500 livros, já ter vivido 1000 coisas na tua vida, não te coloca em nenhum lugar de diferente, você entendeu? E a gente acaba se enroscando nessas definições erradas da gente. Então, assim, é realmente ser a permissão o tempo todo, sabe? Assim, e o que, que é possível mudar? O que, que eu consigo mudar? Você, cara. Muda você. Muda os seus pensamentos, controla seus pensamentos, pensa direitinho, pensa grande, sabe? Mira na lua, acerta as estrelas, vai embora e assim o teu exemplo vai mudando as pessoas, vai mudando não, vai influenciando, vai dando, apontando caminhos. É isso. Fácil não é, mas Exatamente, exatamente, Cristina. E aí você falou, você pegou no ponto, né? Com relação aos filhos, a gente acha que sabe, né? Assim, a gente tem expectativas, que é outro veneno, né, para a nossa vida. sim, Expectativas, projeções, né? E você acha que sabe mais, porque você já viveu mais, porque você é mas mãe, definitivamente as suas experiências não cabem para ele. Não cabe. E é claro que você pode falar. E alguns ouvem, mas alguns, diria a maioria, precisa das suas próprias experiências para aprender. Porque tem pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes aprendem com o próprio erro. Pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. uhum, Né? Então, se você fala para o seu filho, olha, você não faz assim porque eu fiz assim e me estrepei, entendeu? Aí ele,
Se ele for inteligente, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter a experiência dele, mas ele vai aprender com a experiência. Uhum. Se ele for mais sábio, ele vai olhar e falar assim: minha mãe caiu nesse buraco aí, eu não caio, não. Entendeu? Então, você tem que olhar e ser a permissão, você mostrar, né? Ou seja, você vai mostrar, porque algumas dessas experiências pode ser que para alguma coisa ele use esse conceito mais acentuado de, ok, vou usar essa experiência que minha mãe já teve para eu não ter que sofrer tanto assim, né? Para eu não ter que passar por isso, ou que meu pai, sei lá, enfim, né? Qualquer pessoa. Às vezes a gente aprende com experiências de pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente leu a respeito e tal, né? Uhum. Então, é muito interessante. A gente pode aprender com as experiências de muita gente por aí. Basta a gente dar atenção para elas, né? Uhum. Mas a gente tem que ser muito sábio para isso. E a maioria de nós não é, né? Eu diria que eu tive que viver muitas experiências que os meus pais já tinham vivido. Aprendi com algumas. Não precisei passar por algumas, porque eu olhei para elas e falei assim: não, essas aí não quero, não. Prefiro não arriscar. Muito bem. O espelho instantâneo. A importância de reconhecer a relação entre o que fazemos e o que acontece no mundo fica bem enfatizada quando examinamos certos estudos antropológicos sobre tribos ocultas da Ásia. Quando os exploradores descobriram uma das tribos perdidas, naturalmente elas só estavam perdidas para nós, pois elas sabiam muito bem quem eram e onde estavam localizadas. Ficaram surpresos com a descoberta de que seus membros não faziam a mínima ideia da relação entre o intercurso sexual e gravidez. Tantos meses entre Tantos meses entre o sexo e o nascimento fazia com que a relação entre os dois eventos não fosse não fosse óbvia para eles. A vantagem dos nossos espelhos é essa: a ajuda imediata que nos dão para compreender as conexões verdadeiras e simuladas entre eventos aparentemente distintos. Se a representação de nossas crenças estiver aparecendo nos nossos espelhos, elas serão parte da realidade desse momento. Todo reflexo nos concede uma oportunidade instantânea preciosa. Um padrão de comportamento negativo, depois de ter sido reconhecido, pode ser corrigido com um piscar de olhos. Reconhecê-lo é a primeira chave para descobrir por que ele existe. Com muita frequência, costumamos concluir que os padrões negativos espelhados em nossa vida estão enraizados em um dos 3 medos universais que vimos no último capítulo. Quando nossas crenças aparecem refletidas em tempo real, só um pouquinho, nos nossos relacionamentos com os outros, vivenciamos o primeiro dos espelhos, que nada mais é do que o espelho instantâneo. Entretanto, algumas vezes esse reflexo pode estar nos mostrando alguma coisa ainda mais sutil do que estamos fazendo em nossa vida. Às vezes, nos revela a maneira pela qual julgamos a vida que vivemos. Quando isso acontece, vivenciamos o segundo espelho dos relacionamentos. Gente, só um parênteses aqui nessa frase, nesse parágrafo em que ele traz que todo reflexo nos concede a oportunidade instantânea e preciosa, porque de verdade a gente sempre fala isso aqui e é uma realidade, sabe? Enquanto você não consegue nomear os seus medos, as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade, o que você quer mudar, os seus defeitos, é como se eles se camuflassem para você. Quando você vira e fala assim, não, eu tenho em mim uma grande
uma grande porcentagem de orgulho, eu reconheço esse orgulho, eu consigo mudar, sabe? Esse orgulho, ele está sendo usado de uma forma negativa, ele não está me impulsionando, né, para me levar para um estágio maior ou melhor, um outro nível, não. Ele está me prejudicando, ele está me impedindo de pedir uma ajuda ou de me reconciliar com uma outra pessoa, porque é um orgulho bobo, vazio, e ele está aqui em mim, entende? Enquanto eu não reconhecer isso, eu não consigo fazer um movimento que vai me levar para a cura. Então, quando a gente fala de espelhos, é exatamente isso. E aí o que acontece? Pegando esse exemplo que eu trouxe do orgulho, fatalmente você vai encontrar pessoas muito orgulhosas na sua vida. E que vai ser tão fácil você virar e falar assim, nossa, como essa pessoa é orgulhosa? Precisa de tudo isso? Vai morrer a míngua, mas não vem aqui pedir uma ajuda, sabe? Precisa de tudo isso, só que você não consegue enxergar que esse orgulho está ali, ó, em você. E é por isso mesmo, por estar em você, que é tão fácil assim reconhecer no outro. Você entende? Só que o seu você não quer ver. Para o seu você dá outro nome. Ou acha que quem tem é só sua família, você entendeu? E como seria, de repente, você simplesmente, né, abrir mão daquilo que está ali, ocupando um espaço desnecessário, dar um outro sentido para essa energia, para essa força, né? São coisas que a gente pode fazer. E a partir do momento que você olha, você consegue mudar. Sabe aquela coisa, tipo assim, ó, não tem bicho-papão embaixo da cama. Enquanto você não vai lá e olha, aquele bicho parece que até mexe embaixo da cama. Não tem nada. Acende a luz, abre o olho, olha embaixo da cama. Você vai ver que não tem nada. É isso. A magia de você realmente se olhar, né? Se perceber. E é essa exatamente a continuação da frase, né? Que ele fala que o padrão de comportamento negativo, depois de reconhecido, pode ser alterado em um piscar de olhos. E que reconhecer é a chave para descobrir que ele existe e para mudar. Você só muda o que você reconhece que precisa ser mudado. Exatamente. E assim, ó, o que você reconhece, né? E aí a gente volta ao que a gente estava falando antes do controle. Não é o que o outro está reconhecendo em você. Está te falando, olha, você tem que mudar. Hello, entende? Tem que nada, não sou obrigada a nada. Você entende? É quando você olha e fala assim, nossa, eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. Estou perdendo tempo, perdendo amigo, perdendo oportunidade, perdendo energia. Você entende? É quando você reconhece. Agora, vale a pena fazer esse exercício, né? Vale a pena se olhar. Mas é você que tem que sentir. Bora aqui. Segundo espelho, reflexos de julgamentos instantâneos. Reconhece o que é visível para ti e o que é oculto. E o que te é oculto te será revelado. Uau! Evangelho de Tomé. Então, reconhecendo o que é visível para você, o que é oculto passa a ser revelado. Muita filosofia nesta frase. Na década de 1970, um dos meus instrutores de artes marciais me revelou como descobrir as intenções secretas de um oponente. Cada pessoa numa competição é um espelho seu. Sendo seu espelho pessoal, seu oponente vai lhe mostrar quem você é naquele instante. Pela observação de como ele se aproxima, é possível ver como você se percebe nele. Tenho lembrado. É possível ver como ele percebe você. Desculpa. É possível ver como ele percebe você. Tenho lembrado a vida toda das palavras do meu instrutor e com bastante frequência costumo pensar no que elas significam. Mais tarde, comecei a aplicar o que ele dizia sobre competição em dojo, ao modo das pessoas se comportarem. No dojo, ao modo das pessoas se comportarem. Em 1992, eu me vi enredado em uma experiência em que esse tipo de espelho não se aplicava de forma alguma.
E foi quando descobri a sutileza do segundo espelho dos relacionamentos. 3 pessoas novas, dentro de um período bastante curto, passaram a fazer parte da minha vida naquele mesmo ano. Por meio delas, experimentei os 3 relacionamentos mais intensos e dolorosos que conheci na vida adulta. Ainda que não tivesse reconhecido isso na época, cada uma delas se revelaria capaz de me ensinar de uma maneira que jamais teria imaginado ser possível. Juntas me ensinaram uma lição única, suficiente para garantir que minha vida nunca mais fosse a mesma. Ainda que cada um desses relacionamentos servisse como um espelho para mim, precisamente no momento exato, inicialmente não reconheci o que eles, o que eles me ensinavam. O que é muito comum isso, você nunca reconhece os ensinamentos na hora, né? A maioria das vezes só vai, tipo, poxa, ainda bem que aquela pessoa fez isso ou foi daquele jeito. Na hora você vai no calor das emoções. É aqui do livro. Na hora você resiste. É. Na hora normalmente você briga. É bem assim mesmo. O primeiro relacionamento foi com uma mulher que tinha entrado em minha vida com metas e interesses tão semelhantes aos meus que havíamos resolvido viver e trabalhar juntos. O segundo foi com uma parceira profissional que supria minha grande necessidade de auxílio na criação e organização dos seminários que eu fazia pelo país. O terceiro relacionamento, que combinava amizade e arranjo comercial, era com um homem que cuidava da minha propriedade quando eu me ausentava a trabalho. E, em troca, morava em uma das minhas casas, sem uso e em reforma. O fato de ser relacionamentos que apareceram ao mesmo tempo deveria ter me dado uma indicação de que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa grande. Quase imediatamente, todos os 3 relacionamentos começaram a testar minha paciência, meus limites de atuação positiva e minha capacidade de solucionar problemas. Senti que essas pessoas estavam me tirando do juízo. Tinha discussões e desacordo com todas as 3. Como estava viajando bastante, minha tendência era não considerar seriamente as tensões e não procurar soluções para os problemas. Eu me peguei tomando a atitude de esperar para ver, até voltar de minha próxima viagem. Ao fazer isso, as coisas estavam como eu tinha deixado, algumas até em estado pior. Né? Por que será, Dulce? Nessa época, eu seguia uma teoria cada vez. Não, eu seguia uma rotina cada vez que chegava ao aeroporto vindo de um seminário. Eu sempre acompanhava minha bagagem, eu sempre apanhava minha bagagem na esteira, retirava dinheiro do caixa automático para a gasolina e uma refeição, e pagava o carro para as minhas 4 a 5 horas de volante até em casa. Entretanto, durante uma dessas viagens aconteceu algo que tornou evidente tudo o que estava acontecendo naqueles relacionamentos. Depois de apanhar minha bagagem, fui até o caixa automático fazer minha retirada. Foi quando tive o choque de ser avisado pela máquina que meu saldo era insuficiente, nem para encher o tanque na volta para casa. Ai, que situação! Meu Deus do céu! O que mais me apavorava é que eu já tinha preenchido cheques justamente daquela conta para pagar a uns empreiteiros contratados para reformar construções centenárias em minha propriedade. Depois do pagamento da hipoteca, das despesas de escritório de viagem e dos gastos familiares, o saldo restante era absolutamente insuficiente para as outras obrigações. Sabia que se tratava de algum engano.
Também sabia que às 17h30 daquele domingo à tarde no Novo México, nada podia ser feito. Tudo estava fechado até segunda-feira. Convenci o responsável pelo estacionamento de que poderia ficar tranquilo O pagamento pela estadia do veículo seria remetido pelo correio tão logo eu chegasse em casa. Iniciei então o regresso pensando no que poderia ter acontecido. Quando telefonei para o banco na manhã seguinte, minha surpresa foi maior ainda. Olhando incrédulo, vi que o saldo, praticamente igual a zero, não tinha sido uma ilusão. Não havia mesmo quase nada na conta. Na realidade, havia menos do que nada. Tinha ocorrido uma retirada indevida da mulher em quem eu havia confiado meus negócios e que tinha esvaziado completamente a minha conta. Devido às multas sobre os cheques sem fundos, eu repentinamente estava mergulhada em um saldo negativo de centenas de dólares. Eu me senti chocado e descrente. Repentinamente fiquei nervoso e em seguida furioso. Comecei a me lembrar de todas as pessoas a quem tinha dado cheques e como iria fazer, já que não poderia honrar minhas obrigações. A violação de minha confiança e o desrespeito completo a mim e aos meus compromissos doíam mais do que era capaz de expressar. Para piorar as coisas, um pouco mais tarde nesse mesmo dia, minha relação comercial chegou a um ponto de ebulição. Quando abri minha correspondência e verifiquei a contabilidade das minhas despesas durante os seminários que havia concluído, encontrei discrepâncias. No instante já estava ao telefone, discutindo item por item na tentativa de esclarecer a prestação de contas. Nessa mesma semana, descobri que o inquilino que morava na minha propriedade estava com interesse não só frontalmente opostos aos acordos que tínhamos feito, mas também mal vistos pelo Estado do Novo México. Sem sombra de dúvida, eu não podia mais ignorar o rumo que meus relacionamentos haviam tomado. Você tem algum relato sobre isso? Não, porque assim, parece que é impressionante, né? Esse negócio de deixar para lá. Depois eu vejo isso daí. O negócio cresce. Não, e eu vou te falar mais. Se ele fizesse uma perguntinha para ele, tipo assim, quando é que eu sabia que isso iria acontecer? Ele sabia antes de acontecer. A gente fica negando, a gente fica achando que a gente está julgando as pessoas. Mas no fundo, a gente sabe. A gente sabe o que vai acontecer. Por quê, gente? Porque é um reflexo nosso. É um reflexo nosso, das nossas crenças. As pessoas, elas agem e reagem ao que nós acreditamos, entende? E às vezes é muito inconsciente, às vezes são coisas que lá do passado. E aquilo vem à tona. Ô, Dulce, agora, o que é triste, e assim, de verdade, quando a gente lê assim, esses relatos, quem nunca passou pela desilusão de ter confiado em alguém, né? A frustração, a perda, o sentimento de perda. E assim, não é. Existe a perda material que já é de emputecer qualquer um, né? Porque você está construindo, está fazendo, tal, não sei o quê. Mas para além do dinheiro, para além da matéria, existe uma perda que é tão doída, que é de você depositar a sua confiança naquela pessoa, a sua expectativa e ver tudo assim desmoronar. Você fala, nossa, como eu fui babaca, inocente, sei lá. E aí, até usei o termo agora, que é o que me irrita mais. Porque aí faz com que a pessoa que é de boa índole, tá?
porque o mal não está em você, também não está na outra pessoa. Mas a outra pessoa, de alguma maneira, se desviou da essência que ela é, certo? Daquela essência genuína que existe ali. Mas a nós não cabe o julgamento. Mas no momento em que a gente passa por tudo isso, nossa, cara, você fica assim, com raiva de ser você uma pessoa boa. Chega a esse ponto. Menina, olha só como é que é. Eu vou te falar. Eu passei por isso. Eu não vou citar o que aconteceu. Se eu fosse contar a história, era bem parecida com isso aqui que ele escreveu. E assim, era uma pessoa que eu gostava muito, que eu prezava muito, que eu confiava de dentro da minha casa, tá? Isso já aconteceu várias vezes, tá? Mas essa foi a última, vamos falar assim, a última. A última das grandes, tá? E o que acontece? As coisas aconteceram de uma maneira que ela fez tudo que, se eu contar a minha versão da história, como eu vi as coisas acontecendo, como eu senti que aconteceu, todo mundo vai julgar essa pessoa. Por isso que eu nem conto, nem conto. Eu voltei, né, para minha cidade, essa pessoa daqui, e ninguém daqui sabe, pouquíssimas pessoas sabem o que aconteceu. Eu não contei. Por quê? Porque eu sei que ela tem uma outra versão da história. A pessoa que a gente julga de boa índole, ela não se torna uma pessoa de má índole. Ela tem uma outra perspectiva da história, entende? Para essa pessoa que foi embora, que tirou o dinheiro da conta dele, você acha que ela pensa que ela roubou o dinheiro dele? Ela acha que ela tinha direito naquele dinheiro. E que, de alguma forma, ela foi lesada a tal ponto que talvez aquilo ali ela achava que era até pouco, entende? Porque, então, a história, a gente tem esse mau hábito de olhar só o nosso lado. E eu estou falando de mim. No primeiro momento foi o que eu fiz. Eu olhei a minha perspectiva, sofri e me julguei porque eu falava assim, gente, como que eu pude? No fundo, eu sabia o que ia acontecer. Sabe, porque tinha aquela voz. Eu sempre fui muito intuitiva. Apesar que eu sempre fui muito. A Cristina fala que eu sou muito mental, muito. Como que você fala que eu sou? Que eu sou muito racional. Mas, gente, acredite, eu também sou muito intuitiva. E eu tinha uma intuição de que aquilo ia acontecer. Só que eu achava que eu estava julgando a pessoa. Eu falava, não, como que eu posso pensar isso dessa pessoa? E aí aconteceu. E, e o negócio foi, a perda foi bem grande pra gente, foi bem grande. Mas olhando hoje, assim, e eu sei que ela contaria a história de uma outra perspectiva bem favorável para ela, entende? Bem diferente. Aonde eu sou a vilã. Então, se você olhar toda a história, tem vários lados. Tem vários lados. E quando você se dá conta, sabe, disso, você entende que não existe o bem e o mal, o certo e o errado. E que isso é verdade. Você tem a sua perspectiva e ela tem a dela. O outro tem a dele. E, e se tiver 8 pessoas, cada um vai contar a história de um jeito. Verdade. É o que a gente trabalha tão eficazmente com a ferramenta do interessante ponto de vista. E é Então, realmente. mas a gente sabe, mas o entendimento, a chave ainda não virou na nossa cabeça, sabe? Porque o saber é um dos níveis dessa escala, né, de conhecimento. Entre sabedoria e ter a informação, existem vários níveis. E, digamos assim, a gente sabe, mas
até isso, sabe? Ser realmente, você olhar para isso com não resistência absoluta e não sofrer com isso. Ok, essa é a minha percepção, a dela tem a dela, e tudo é um interessante ponto de vista a ponto da gente não sofrer. É um caminho longo. É muita musculação, amiga, né? É muita musculação. É, Verdade. a gente se sente lesado ao ponto de querer não acreditar mais nas pessoas. Uhum. Ficar com medo de acreditar, né? Não é? Tem gente que fala assim, eu não consigo mais confiar nas pessoas porque eu fui lesado. Eu falo, gente, mas todo mundo passa por isso. Em Sim. vários níveis, em vários graus. E o não acreditar é a pior escolha que você pode fazer. Por quê? Porque não é o acreditar que está errado nessa história. Você acreditar é a melhor parte. O que está errado e que precisa mudar é a gente agir como se o outro fosse separado da gente. É, Não é? é Se a gente verdade. agir como Jesus ensinou a gente, e que faz parte, né, de tudo que a gente tem aprendido, tipo assim, o outro tá ligado, conectado a mim, pelo umbigo. Cara, é como se fôssemos um só. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer para ele é o que eu quero que ele faça para mim. E quando todos nós agirmos dessa maneira, então o que tem que mudar é isso, é o como nós agimos com relação às pessoas. Sim. E não acreditar. A gente tem que acreditar cada vez mais, confiar cada vez mais. Isso faz parte da natureza boa de nós. Sim. E nós E temos da que nossa cultivar isso. espécie, né? Hã? E da nossa evolução enquanto espécie. Porque senão você Sim. vai viver, sabe assim, retraído, desconfiando, desconfiado, você não vive. E muita Você gente está nessa situação e vivendo doente, né? não... Com ansiedade, depressão, e para falar pouco, né? Por conta disso, de estar sempre na defensiva. O que, que eu posso esperar dessa pessoa? E está sempre na defensiva. Então, Uhum. isso é muito triste. É isso que a gente tem que mudar. Gente, vamos viver no mundo, porque nós somos todos um. Vamos, sabe, vamos confiar. E, e assim, trabalhar em nós, tudo que nós pudermos, para fazermos ao outro o melhor sempre. O melhor sempre, o melhor sempre. Dar o melhor de nós sempre. E com isso, a gente vai atrair o melhor do outro sempre. Vamos tirar de nós, limpar de nós tudo que pode fazer com que o outro, porque é sempre um reflexo, né? Então, vamos limpar em nós isso, que tem em nós que pode estar atraindo isso. E aí sim, nós não vamos mais viver esse tipo de coisa. Isso mesmo, pessoal. Vamos ficando por aqui um pouquinho, vamos dar um tempinho. Daqui a pouco a gente retoma a nossa prosa e vamos caminhando mais, revendo aí esses espelhos. Dulce, gratidão por você hoje, por essa leitura, por compartilhar aí as suas impressões. E vamos que vamos. Beijo, pessoal. Beijo, Dulce. Beijo, amores. Beijo, Cris. Em té, em té. Em pé.